Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora você irá assistir a palestra proferida pela mestre Daiane Cristina de Assis Braga, da Universidade Federal de Ouro Preto. Olá, meu nome é Daiane, sou nutricionista, mestre e doutoranda em ciências biológicas. Sou especialista em nutrição clínica, metabolismo, prática e terapia nutricional. Sou especialista também em fisiologia aplicada às ciências da saúde. Hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que é extremamente importante para o conhecimento, principalmente para as mulheres, que é alimentação, nutrição e tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual. Serão abordados a definição da TPM, ou síndrome pré-menstrual, ou tensão pré-menstrual, como a alimentação e os fitoterápicos podem amenizar os sintomas da TPM. O ser humano passa por diversas fases na vida, que possuem características peculiares e são necessárias para o crescimento e desenvolvimento. A mulher, ela possui a fase fértil, que inicia na puberdade com a menarca e finaliza com a menopausa. Este período está compreendido entre as três imagens dentro do retângulo. Então, neste período, ocorre a menstruação. O ciclo menstrual pode ser dividido em três fases. Temos a fase folicular, é a primeira fase do ciclo, que se inicia no primeiro dia da menstruação e dura entre 5 e 12 dias. Nessa fase, o cérebro aumenta a produção do hormônio folículo estimulante, que leva os ovários a amadurecer seus óvulos. Com esse amadurecimento, o ovário começa também a liberar maiores quantidades de estrógeno, que é um outro hormônio responsável por tornar o revestimento do útero pronto para uma possível gravidez. A segunda fase é denominada fase ovulatória. Nesta fase, os níveis de estrógeno continuam aumentando e levam o corpo a produzir o hormônio luteizante, que é responsável por selecionar o óvulo mais maduro e fazê-lo sair do ovário, que é quando ocorre a ovulação, geralmente por volta do 14º dia do ciclo. Depois de liberado, o óvulo ele viaja pelas trompas até chegar ao útero. Normalmente, o óvulo ele sobrevive por 24 horas fora do ovário e, por isso, se entrar em contato com espermatozoides, ele pode ser fecundado. Uma vez que os espermatozoides podem durar até 5 dias dentro do corpo da mulher, é possível que, se a mulher tiver tido relações sexuais em até 5 dias antes da ovulação, ela pode engravidar. A última fase é denominada fase lútea. Esta fase ocorre em média nos últimos 12 dias do ciclo, e durante esses dias, o folículo deixado pelo óvulo dentro do ovário começa a produzir progesterona em maior quantidade, para continuar preparando o revestimento do útero para caso de uma possível gravidez. Além disso, existe também um aumento na produção de estrógeno, e por isso algumas mulheres apresentam sensibilidade nos seios, mudança de humor e inchaço. Quando não ocorre a fecundação, o folículo então ele vai encolhendo dentro do ovário e por isso os níveis de estrógeno e progesterona vão diminuindo, até que o revestimento do útero seja eliminado, dando início à menstruação e ao próximo ciclo menstrual. Então, a tensão menstrual ela é caracterizada por uma síndrome cíclica, recorrente de certos aspectos físicos, psicológicos e comportamentais. Pode se iniciar na semana antes da menstruação e desaparecer dentro de alguns dias após o início da menstruação.
cerca de 30 a 90% das mulheres, elas relatam algum tipo de sintomatologia pré-menstrual emocional. Então, elas podem ter alterações de humor, podem ficar mais felizes, mais tristes, mais depressivas. E de 2 a 15% das mulheres relatam sintomas graves ou incapacitantes. Por exemplo, mulheres não conseguem trabalhar, não conseguem ir à escola, precisam de atendimento médico, então, levando à incapacidade de realizar suas atividades diárias. Já é amplamente mostrado os possíveis sintomas físicos e emocionais que podem ocorrer durante a tensão pré-menstrual. Então, nesse estudo, alguns pesquisadores realizaram uma pesquisa transversal que ocorreu ao longo do tempo, que inclui 200 participantes com idades entre 18 e 20 anos. Os indivíduos, eles completaram uma classificação de suas experiências pré-menstruais em relação a 46 sintomas dentro de 8 categorias do questionário. Os participantes também responderam a um questionário de saúde padronizado sobre percepções subjetivas de saúde, autoavaliação de estresse, estilo de vida e ingestão alimentar. Como resultados, observaram que as mulheres que participaram do estudo apresentaram diversos sintomas, como dores de cabeça, dor nas costas, fadigas, cólicas, problemas de concentração. Então, elas relataram insônia, esquecimento, confusão, dificuldade de concentração, mudança comportamental, então diminuição do desempenho escolar e profissional, redução da participação em atividades sociais, reações autonômicas, então tontura, desmaio, náuseas, vômitos, retenção hídrica, então aumento do peso, distúrbios na pele, seios doloridos, inchaços por todo o corpo e efeito negativo, né? Efeitos emocionais, então choro, solidão, ansiedade, irritação, mudança de humor e depressão. Foi realizado também outro estudo transversal com um total de 54 mulheres, com idade compreendidas entre 21 a 55 anos, sendo selecionadas aleatoriamente. Para a avaliação do consumo alimentar, foi então realizado um recordatório alimentar de 24 horas. Para a avaliação da presença da TPM, foi utilizado então o questionário sobre sintomas pré-menstruais. Então, como resultado desse estudo, foram observados alguns sintomas relatados pelas mulheres. Dentre esses sintomas, 65% das mulheres relataram ter impaciência, 58% das mulheres relataram ter irritabilidade, 51% das mulheres relataram ter ansiedade, 56% das mulheres relataram ter dor de cabeça, 49% relataram ter cólicas, 44% relataram inchaço nas mamas e dores. E, além disso, mulheres apresentaram também vontade de comer alimentos mais doces, dentre eles chocolate, bolachas, sendo também alimentos muito calóricos. Outro estudo realizado foi um estudo descritivo, prospectivo, de abordagem quantitativa, com a coleta de dados abordando os sintomas e o comportamento alimentar durante o período pré-menstrual de mulheres em um consultório nutricional. As mulheres, né, que participaram desse estudo estavam em idade fértil e foi uma amostra de 50 mulheres. Como resultado, os pesquisadores observaram então que a ingestão hídrica dessas mulheres foi da seguinte forma: 12% das mulheres consumiram meio litro de água por dia no período de tensão pré-menstrual, 28% das mulheres consumiam 1 litro de água,
22% das mulheres consumiam 1,5 litro de água e 34% das mulheres consumiram 2 litros de água. Quanto às preferências alimentares, os pesquisadores observaram que 84% das mulheres disseram ter mais vontade de comer alimentos doces, como bolachas e principalmente o chocolate. E 16% preferiram alimentos salgados, como pizzas, hambúrguer e alimentos com uma carga calórica maior. Já existem algumas estratégias terapêuticas farmacológicas que podem auxiliar a amenização de sintomas desencadeados pela TPM. Então, os antidepressivos, eles são comumente utilizados por mulheres que apresentam forte depressão e ansiedade nesse período. Os anti-inflamatórios, eles são utilizados no intuito de amenizar as dores geradas pela TPM, como cólicas, dor de cabeça e outras dores que as mulheres apresentam nesse período. Os diuréticos, eles são utilizados para reduzir o inchaço e a retenção hídrica. E os contraceptivos para uma regularização do ciclo, porque nem todas as mulheres têm o ciclo regular, conforme eu expliquei anteriormente. Então, existe alguma relação entre alimentação e a tensão pré-menstrual? Sim, existe uma relação. Uma alimentação saudável e balanceada, ela pode melhorar e prevenir sintomas desencadeados pela tensão pré-menstrual. Então, vamos começando a falar do magnésio. Dados da literatura já mostraram que vitaminas e minerais podem promover esses benefícios. Então, o magnésio, como eu disse anteriormente, ele atua na síntese da serotonina, que vai melhorar a retenção de líquidos, o aumento do peso e principalmente alterações no humor, que são muito comuns nesse período. E um exemplo de alimento rico em magnésio é a banana. O cálcio e a vitamina D também são extremamente importantes. Na fase lútea, ocorre uma redução de vitamina D, sendo necessária a sua reposição, tanto quanto pela sua maior fonte, que é o sol, que é necessária a exposição aos raios solares pela manhã por pelo menos meia hora, em horários antes de 11 horas, antes de 10 e 11 horas. E quando essa exposição é insuficiente, é necessária então a suplementação oral de vitamina D. Já o cálcio, ele auxilia no aumento da concentração do hormônio ovariano, sendo suas fontes o leite e os produtos lácteos. Quando eles são ingeridos adequadamente na dieta, eles podem proporcionar melhoras nas cólicas, no inchaço e na fadiga. As vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, elas podem atuar no metabolismo da serotonina. A serotonina, ela é um hormônio que vai atuar na melhora do humor, da felicidade e vai reduzir então irritabilidade e ansiedade. Geralmente, a vitamina D ela é encontrada em laticínios, carnes e alguns vegetais, principalmente verde escuros. Uma vitamina B, do complexo B, que é a vitamina muito importante, é a vitamina B6. Ela é encontrada principalmente no fígado bovino e ela atua na melhora de enjoos e depressão que ocorrem frequentemente durante a TPM. A vitamina E, ela participa de mecanismos anti-inflamatórios e sua ação ela pode estar relacionada à redução de cólicas e dores de cabeça. Ela pode ser encontrada em azeites, principalmente azeite de oliva. Um neurotransmissor importante é o triptofano. Ele vai atuar, então, no metabolismo da serotonina, que eu já disse anteriormente, sobre esse hormônio. E o triptofano, ele vai atuar também melhorando o humor e o sono, e ele é encontrado, então, em carne de frango.
Outros componentes também são importantes e possuem efeitos inflamatórios. Esses componentes, eles atuam na produção do ácido araquidônico e são encontrados em peixes como salmão e as oleaginosas. Esses alimentos são ricos em ácidos graxos essenciais. Além dos alimentos, algumas plantas também podem conter efeitos benéficos sobre a tensão pré-menstrual. Contudo, para a prescrição em outras formas que não sejam chás e infusões, o nutricionista ele deve conter uma especialização em fitoterapia para que possa prescrever plantas medicinais, né, os fitoterápicos, em outras formas, como sprays, cápsulas e etc. Então, as plantas medicinais a gente, que podem atuar amenizando os sintomas da tensão pré-menstrual, podemos então destacar a ginkgo biloba. Ela vai atuar na melhora da memória. Muitas mulheres relatam ter falhas de memória durante esse período, não conseguirem concentrar muito bem, então o ginkgo biloba seria uma estratégia para essas mulheres. Outro fitoterápico importante seria o onagra. O onagra ele vai atuar na redução de cólica. Sabe-se que cerca de 80% das mulheres sentem cólicas durante o período menstrual. Então, o onagra ele vai atuar reduzindo esse efeito inflamatório e, consequentemente, reduzindo as cólicas menstruais. Outro alimento que já é bastante consumido pelas mulheres e que possui, né, que é um fitoterápico e que possui diversas propriedades medicinais é a soja. A soja, ela reduz diversos sintomas na TPM, principalmente sintomas de irritabilidade. Interessante falar aqui da soja, embora esse não seja o assunto desta palestra, mas posteriormente posso ter uma palestra que relate isso, em questão da menopausa. A soja ela possui fitoesteróis, que são semelhantes a hormônios femininos, que, como esses hormônios femininos eles reduzem durante o período da menopausa, a introdução da soja na alimentação pode ser um fator que vai auxiliar as mulheres a reduzir sintomas da menopausa, como calor excessivo, dores no corpo, estresse, entre outros sintomas. O feijão branco, ele também reduz diversos sintomas da tensão pré-menstrual, como dores no corpo, cólicas, irritabilidade. O citrino, ele atua na redução da compulsão por alimentos. Nós vimos anteriormente que diversos estudos mostraram que mulheres durante o período menstrual, elas têm um aumento significativo do consumo, principalmente de alimentos calóricos, como doces, chocolates, bolachas, diversas guloseimas, e também algumas mulheres relataram ter aumento do consumo de alimentos salgados, como pizzas, cachorro-quente, hambúrgueres, alimentos que têm uma carga calórica muito alta e que pode levar, então, ao aumento de peso dessas mulheres. Tem o ginseng indiano, ele vai atuar na melhora da qualidade do sono. Muitas mulheres relatam ter problemas para dormir durante esse período de tensão pré-menstrual. Elas não conseguem relaxar, elas têm problemas de ter uma noite de sono tranquilo. Então, seria uma estratégia para aquelas mulheres que têm essa dificuldade, têm insônia e não conseguem dormir adequadamente. A melissa, ela atua reduzindo alterações de humor e irritabilidade, né? Como já disse anteriormente várias vezes, as mulheres que têm a tensão, né, no período de tensão pré-menstrual, elas costumam ter irritabilidade, né, terem humor, alterações, variações de humor durante o dia. Então, a mulher, às vezes, ela está muito feliz, em pouco tempo ela já fica muito triste, ela já fica muito preocupada, já fica muito ansiosa. Então, essa melissa, ela vai atuar melhorando esses sintomas. E, durante esse período, também torna-se
É importante evitar o consumo de alguns alimentos, no intuito de evitar e melhorar sintomas. Por exemplo, o café, ele é muito consumido pela população. Aí já não entra somente mulheres, mas já entra homens, enfim. Então o café, ele pode proporcionar ansiedade e instabilidade emocional. Nesse período, as mulheres já estão susceptíveis à ansiedade e instabilidade emocional. Então seria ideal reduzir o consumo de café nesse período. As bebidas alcoólicas, elas podem levar a dor de cabeça. E as mulheres também já são susceptíveis a ter, né, dor de cabeça durante esse período de tensão pré-menstrual. Então, o adequado seria evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante esse período. Outro alimento também, né, que seria interessante das mulheres evitarem nesse período de tensão pré-menstrual seria sal, adição de sal e até mesmo alimentos que tenham um grande conteúdo de sal em sua composição. Porque a gente sabe que o sal, em excesso, ele promove retenção hídrica e inchaço, que já são sintomas também relatados pelas mulheres no período de tensão pré-menstrual. Outro tipo de alimento que também foi relatado ser muito consumido pelas mulheres são os doces, mas é necessário que eles sejam evitados neste período, já que eles, por serem carboidratos simples, podem levar uma fadiga maior durante esse período, e as mulheres terem dificuldades para realizar as suas atividades diárias. Outro fator que é extremamente importante e que às vezes é ignorado pelas mulheres durante o período de tensão pré-menstrual é a hidratação adequada. A água em quantidades corretas, ela é capaz de auxiliar as enzimas e evitar processos inflamatórios que vão desencadear dores durante o período de tensão pré-menstrual e com o consumo adequado da água, né, a hidratação correta de pelo menos 2 litros diário, pode levar à redução dessas dores e incômodos ocasionados pela tensão pré-menstrual. A atividade física também pode auxiliar positivamente nos sintomas da TPM. Apesar de não ser competência do nutricionista, o nutricionista ele pode orientar mulheres a procurarem um profissional de educação física, né, que tem essa competência de auxiliar na prática de atividade física. Já foi demonstrado em diversos estudos que exercícios aeróbicos eles podem reduzir cólicas menstruais, melhorar o humor, ajudar na liberação de endorfinas, que são responsáveis pela sensação de bem-estar. Yoga e meditação também podem ajudar a diminuir sintomas como ansiedade e depressão, que são 2 sintomas muito comuns relatados por mulheres durante o período da tensão pré-menstrual. Então, diante de tudo que foi proposto até o momento, vemos que uma alimentação de qualidade, ricas em legumes, verduras, frutas, em carnes magras, em cereais integrais, com uma hidratação adequada, com laticínios, com baixa quantidade de doces e alimentos industrializados, além de melhores hábitos de vida, como a prática de atividade física, a prática de yoga, de meditação, a hidratação, como já disse anteriormente, são fatores primordiais que vão promover melhor qualidade de vida e melhorar e prevenir sintomas da síndrome pré-menstrual que atingem muitas mulheres. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Este é o meu e-mail. Muito obrigada. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.